Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o professor Moisés Gomes de Carvalho, sou professor aqui do Instituto de Computação da UFAM. Venho aqui fazer um pequeno vídeo sobre o hands-on do projeto Web Academy, para você que é aluno e que está chegando nessa etapa do projeto, é, e para você que já pode estar fazendo hands-on. Isso aqui é uma bússola para dar um pequeno guia para vocês se ajudarem e ajudarem o projeto aí a ter sucesso no seu desenvolvimento aí do seu projeto desafio que você deve ter recebido ou vai receber daqui a pouquinho da coordenação do projeto, tá? Qual o objetivo então aqui da apresentação? Apresentar para vocês diretivas, né? Então eu vou primeiro fazer rapidamente um resumo do que é o hands-on, o que é a ideia dele. Falar sobre as diretivas, eu digo diretiva porque a gente não está querendo fechar em regras, obviamente tem uma explicação para isso. A gente vai falar sobre prioridades, o que é desenvolver software de forma incremental e iterativa, porque tipo, percebe que isso é uma dificuldade que muitos alunos têm de entender esse processo, mesmo tendo feito já disciplina sobre isso, mas a vida na prática é um pouco diferente, né? Como é que é trabalhar num projeto desse tipo em equipe? Como é que é trabalhar em equipe, na verdade? E como é que a gente tem que se preparar para as reuniões e apresentações que vão acontecer, são frequentes acontecerem dentro do projeto e, obviamente, vocês vão viver isso quando estiverem no mercado de trabalho. Quem já vive sabe disso. Vocês têm que se preparar para a reunião, a gente não pode chegar despreparado. E fazer um pequeno fechamento aí. Então, não criem pânico, nós vamos tentar ajudar vocês aí a fechar esse negócio bem direitinho aí, tá legal? Tô no hands-on. Cheguei, matei disciplinas e tal, adquiri um monte de conhecimento. O que está acontecendo agora? Então, vocês chegaram numa etapa muito legal do projeto, que é a hora que a gente vai pegar o conhecimento que vocês adquiriram, provavelmente, muito provavelmente, de forma muito prática nas disciplinas, mas agora a gente vai juntar esses caras. Então, enquanto vocês fizeram muitas práticas sobre conhecimentos teóricos e aprenderam também teoria, agora está na hora de vocês juntar esse cara num desafio. O que é desafio? É unir esse conhecimento que vocês aprenderam de forma parceladinha de uma vez só na hora de desenvolver um produto. E na hora de desenvolver o produto, a gente tem vários desafios. E esse desafio, principalmente, não é nem tanto às vezes o desafio técnico. Tem outros desafios que são muito mais. Eles parecem que no início não são problemas, mas na verdade os projetos dão errado, às vezes não dão certo, por causa desses tópicos que a gente vai falar hoje aqui na apresentação. Então a minha ideia aqui não é falar sobre programação, mas é falar sobre como é que a gente faz ou como é que a gente se prepara para ter sucesso num processo de desenvolvimento de software, ainda mais num desafio como esse que a gente está tendo aqui na disciplina do hands-on. Então, o objetivo é que vocês apliquem esses conceitos que vocês aprenderam na reunião ou nas disciplinas, principalmente nas disciplinas de processo de desenvolvimento de software, agile e tal, e vocês vão combinar isso junto com o conhecimento técnico de programação web para fazer o projetinho que vocês vão receber aí. A ideia realmente do hands-on, junto com o pessoal da Motorola, que está, obviamente, patrocinando esse nosso projeto, é mimetizar o ambiente real de trabalho. Então, alguns pontos têm que ficar bem claros no início. Primeiro é que, apesar de naturalmente a gente ver que durante a aula vocês vão criar amizades e grupos internos, as equipes são formadas pela coordenação do Web Academy. Porque num ambiente de trabalho real, você não escolhe com quem você trabalha. Você é uma peça, você é uma força que é usada com outras forças para juntar e realizar uma atividade. Então você não vai escolher com quem você trabalha. A equipe vai ser definida pelo projeto. Outra coisa é o tema do trabalho. Você também não escolhe o tema do trabalho. O tema do trabalho é pré-selecionado, é feito um estudo tal entre a organização do Web Academy e o nosso sponsor, nossos patrocinadores, para ver qual que melhor encaixa com o perfil do projeto e o desafio que a gente quer impor aos alunos. Então, você também não vai escolher com quem você vai trabalhar, porque é alguma coisa que é muito normal, que acontece lá dentro do ambiente de trabalho que você vai encontrar pelo mundo. Então, algumas que eu gosto de enfatizar aqui, que a única coisa que você tem sob o seu total controle é a sua atitude. Isso aí é uma coisa que, vou dizer para vocês, a sua atitude perante o trabalho, perante o projeto, é que vai definir o sucesso ou não, seu e do projeto. Então, o que a gente espera de cada um dos alunos de você, um dos alunos, ou obviamente de você que está vendo o vídeo agora, né, que é o aluno do curso? Comprometimento, iniciativa, disciplina e organização. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses tópicos ali na frente, mas a ideia toda é que assim, vocês têm que entender que tem coisas aí que são pré-condições.
para a coisa dar certo. Então, comprometimento é uma pré-condição, iniciativa é uma pré-condição, disciplina é uma pré-condição. Você precisa estar com esses caras em xeque para poder ter noção do que você vai conseguir fazer, daquilo que você precisa fazer para ajudar a sua equipe a finalizar o projeto com sucesso. Vamos lá, então? Vamos falar sobre as diretivas. São regras, né? São coisas que você tem que manter em mente nas micro decisões do dia a dia que você toma durante o projeto, né? A primeira delas é prioridade. Vamos falar sobre prioridade porque isso é uma coisa importantíssima quando a gente está falando de desenvolvimento de software. Um dos principais desafios de vocês é o seguinte: vocês vão ter um projeto de desafio para fazer e a gente sabe que esse projeto de desafio tem um monte de espectros de coisas que vocês podem implementar. O problema todo é o seguinte, é que vocês não vão poder fazer tudo às vezes. Às vezes vocês vão ter que escolher coisas para fazer. E aí vocês vão ter que priorizar. Então priorizar vai ser uma coisa obrigatória, dado que vocês vão ter um tempo definitivamente muito curtinho para fazer muitas das coisas. Vocês não vão conseguir fazer 100% de tudo. Mas a ideia é que eu consiga direcionar vocês a pensar o que é prioridade no projeto de vocês. Daí a gente tem que tentar entender aquele conceito que vocês já viram nas disciplinas, que é o conceito do valor do produto de vocês. Então, qual é o ponto mais importante aqui? Vocês têm que direcionar o esforço para aquilo que tem mais valor naquele sistema que vocês vão entregar, naquele software que vocês vão desenvolver. Onde que vale a pena vocês investirem esforço? Esse cara de valor é esse cara que tem que ser direcionado o esforço, tem que ser direcionado o pensamento, tem que ser direcionado a modelagem. Por quê? A entrega de valor é a coisa mais importante que a gente pode fazer quando a gente tem que priorizar. A gente vai ter muita coisa para fazer, então a gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Então aí aqui vem o meu ponto aqui. Um exemplinho bem rapidão de a gente entender o que é o valor. No caso do valor aqui, a gente quer tentar entender qual é o caso de uso que é o mais importante do sistema. E nesse caso aqui, o importante significa aquele caso que ele é o núcleo. Assim, as coisas são feitas pensando naquele caso. Ou são pré-condições para aquele caso, ou são pós-condições daquele caso. Tipo, elas existem porque aquele cara aconteceu, ou elas acontecem para aquele caso acontecer. Exemplo aqui, numa loja virtual, que é muito comum você fazer um webcommerce hoje em dia, né? Cadastrar produto, recuperar senha de usuário, comprar o produto e visualizar histórico de compras. Se você pensar que você tem esses 4 casos de uso aí, qual o caso de uso mais importante do sistema de uma loja de compra de produtos, de venda de produtos? A compra do produto. Então, esse cara aí é o núcleo do sistema. As coisas que acontecem antes são para possibilitar esse caso de uso acontecer. Por que a gente cadastra o produto? Para ele ser vendido. Por que a gente cadastra o usuário? Para ele ser vendido. Por que a gente cadastra o vendedor? Para ele vender um produto. Então, tudo acontece em torno do produto. Por que a gente faz uma busca para alguém encontrar um produto para ser comprado? Por que alguém vê o histórico do produto? Porque aconteceu uma compra, a pessoa quer saber aquilo que comprou. Então, tudo que está acontecendo aqui é esse cara aí. Então, esse caso de uso, ele é o foco. Ele tem que ser feito primeiro. Ele é a implementação mais importante do sistema. As outras implementações, elas são suportes. A gente pode fazer elas de outras formas, mas se você vai apresentar e vender um produto, você tem que pensar nesse caso aí. Outra coisa importante que eu acho que é legal comentar e deixar bem claro aqui é que quando a gente está focando, o que é focar? Significa que a gente vai esquecer o resto? Não, a gente vai dividir os esforços. Essa divisão de esforços acontece na seguinte forma aqui. Você pode mocar os casos de uso que não... O que é mocar? É fazer uma apresentação, colocar, já cadastrar um negócio na mão lá dentro, tal, simular uma coisa. Então a ideia é que você tente focar a implementação de maneira mais concreta naquilo que você vê que é o caso de uso, mais importante, e daquele cara que não é tão mais importante, você já que pré-cadastra, já desfez ser feito e tal. A ideia é que você foque na pessoa que usa o sistema que vai fazer o caso mais geralzão. Focar na jornada do usuário. Como é que é a jornada do usuário do teu sistema? Se você conseguir fazer a jornada do usuário, pô, você fez 100% do negócio. Ah, professor, eu não vou conseguir fazer a jornada do usuário. Foca no passo da jornada do usuário que é mais importante. Talvez cadastrar o usuário, recuperar a senha, não seja talvez o cara mais importante do que a compra. Você pode mocar isso, você pode dizer que vai ser feita uma próxima iteração, mas a compra, pô, vai ser legal você mostrar já um protótipo dela acontecendo numa primeira versão do seu produto funcionando, né? Então nessa hora você tem que usar estratégias que vocês aprendem no curso de computação de vocês. Qual? Dividir e conquistar, é um caso. Você quebra o produto ou quebra aquele caso de uso em subproblemas ou em subcasos de uso
e entender se você está lidando com um pipeline de problemas ou um agrupamento de problemas. Porque às vezes um problema depende do outro para ser resolvido, e às vezes você tem problemas que são independentes, mas eles juntos formam a solução daquilo que você quer. A ideia é que você junte com a sua equipe e monte uma estratégia para resolver cada um desses caras aí. Se você tem um pipeline, a ideia é que você assuma que um certo problema já foi resolvido antes e caia em cima do problema que é o foco, ou o problema de valor. E os outros problemas acessórios você resolve anteriormente. Se é agrupamento, você tenta descobrir qual o problema desse agrupamento que é o mais importante e os outros são feitos de forma separada. Agrupamento é um caso muito simples de quando você modela o sistema com problema com estratégia de tipo de microserviço. É um caso. Pô, qual o microserviço que é o caso de uso mais importante? Pô, é esse cara que a gente implementa aí. Então a ideia é que vocês montem a estratégia da equipe para poder fechar esse cara com mais eficiência, tá? Vamos falar agora sobre desenvolvimento incremental e iterativo. Pensando em software de desenvolvimento de software, um dos grandes avanços na engenharia de software mais recente foi a descoberta de como a gente não precisa seguir um modelo waterfall, né, que é o modelo cachoeirinha, né, para poder desenvolver software. Você tem outras formas de desenvolver software e que o modelo incremental interativo ele causa um salto de qualidade muito grande em determinados tipos de projeto, dado o feedback rápido que ele tem com o cliente e com todo o processo de desenvolvimento de software. Obviamente, isso que a gente vai falar aqui agora, ele não se aplica a todos os projetos. Não existe uma bala de prata, né? Obviamente é assim, esse cara aqui resolve todos os projetos do universo. Mas esses projetos que a gente seleciona para vocês no Web Academy, eles podem ser, ou sugere para vocês, né? Eles podem ser utilizados com muito sucesso com essa abordagem que a gente está querendo mostrar aqui para vocês. A primeira dica que eu quero dar, cara, não tenta resolver tudo em uma sprint, não tenta fazer tudo em uma sprint. Por quê? A gente não está fazendo cachoeira, a gente não está fazendo waterfall. O que significa isso? A gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de tentar resolver todo o problema do software. Vou remodelar, resolver tudo antes de fazer o primeiro passo. Calma, a gente não precisa fazer desse jeito quando a gente adota esse tipo de estratégia aqui, ok? Então, não tenta pirar em tentar implementar todo o modelo de banco de dados. Você pode até fazer numa modelagem 40, uma hora, modelar todo o negócio de banco de dados, mas você não precisa implementar ele todo na primeira sprint. Ou você não precisa modelar todas as interfaces possíveis do sistema com todas as funcionalidades e tentar implementar elas. Ou então por implementar todas as rotas, todas as APIs que o back-end pode fazer. Cara, não faz uma coisa dessa, bicho. Por quê? Porque é muito provável que durante o processo de desenvolvimento do software, alguma coisa vai trocar. Aí todo aquele tempo que você investir para modelar, você pode perder. Para evitar esse risco de desperdiçar espaço, desperdiçar tempo numa coisa que tem que ter uma entrega muito curtinha, a gente tem que confiar no processo incremental interativo de desenvolvimento de software, que é aqui que eu quero convidar para vocês. Esse aqui é um exemplinho que eu gosto de passar, que ele é bem ilustrativo dessa estratégia. Então imagina que você foi convidado para fazer um software que seria, em tese, desenvolver um quadro desse tipo aí. E dizendo o seguinte, o teu cliente tem um foco. Qual é o foco do teu cliente? É o rosto, o sorriso, né, da modelo e tal. Tem coisas em volta, né, o corpo, tem a paisagem e tal, mas o foco dele é a pintura da modelo, então ele quer ver o sorriso, o rosto, aquele negócio todo. Para ele, esse é o ponto mais importante do quadro. Então o cliente te pagou para você desenvolver essa solução aí, legal pra caramba. Quando a gente faz o produto pensando em Agile, pensando de forma incremental, o que normalmente acontece? É isso que vocês estão vendo aqui agora. As pessoas, às vezes, têm a ideia daquilo que precisa ser feito. Só que ela tem a ideia do cada pedaço. Você fazer isso, aquilo. E quando vai fazer cada pedaço, faz o pedaço completo, até o final. Pô, termina aquele pedaço e próximo. Então, o que significa? Faz a feature completa. Termina a feature inteira do jeito só e entrega ela. E o que acontece? Vão montando um mosaico de features. Só que assim, como eles não pensaram no software de forma incremental e iterativa, às vezes as pessoas estão só pensando na entrega da feature, não estão pensando em como ela se encaixa, qual é a história dela com os outros pedaços e assim por diante. E nem quando uma modificação de um certo pedaço afeta outro. O que acontece? Você tem um software que é entregue completa até o final, só que provavelmente ele talvez não faça muito sentido. E outra coisa, o teu cliente não viu nada. Ele não conseguiu ter uma noção do software inteiro no final do projeto e nem durante o projeto. Por quê? Tu entregou um monte de feature isolado, não entregou uma coisa de valor. Você não focou naquilo que é mais importante, naquilo que é mais prioritário para o cliente. Você fez aquilo que era mais fácil para você. Isso aqui acontece quando o desenvolvedor só desenvolve aquilo que está na zona de conforto dele.
Ele não foca na história. Ele não é guiado pelo problema. Ele se guia. Autoguia. Tipo, eu sei fazer melhor isso, vai fazer primeiro. Mas o que, que o cliente quer? O que, que o cliente dá mais valor? Em vez de focar nisso, ele foca naquilo que ele manja primeiro, em vez de naquilo que o cliente precisa. Isso aqui é normalmente o que é entregue no sistema ou quando é entregue, porque às vezes não entrega, tá? Porque às vezes não entregar um pedaço aqui, tem que refazer outro tal, aí dá um problema todo, porque faltou contexto do caso de uso. A gente não está entregando um caso de uso, a gente está entregando features isoladas. Agora aqui, se você pensa em forma incremental, só incremental, aí você vai pegando cada feature dela, cada release 1, o cara começou a fazer um pedaço aqui do software, aí terminou outra release, faz outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Qual é o interessante dessa abordagem aqui? As peças foram de novo feitas de uma vez só, completas, de uma vez só, início até o final da feature. Só que elas foram construídas numa ordem que obviamente não teve o cliente como foco. No final, o produto está perfeito, tudo funcionando direitinho, mas a gente correu um risco. Qual o risco? De o cliente pedir para a gente alterar alguma coisa e a gente não conseguir alterar, porque já fizemos tudo, aquele pedaço aqui já está todo feito. Se ele pede para alterar uma cor aqui e essa cor aqui afetasse aqui, a gente teria que voltar e refazer um negócio que em tese já estaria pronto. Então, essa forma aqui, apesar de entregar as coisas, não tem o cliente como foco e a gente perde ou corre risco de ter que refazer trabalho dado alguma modificação que é necessária ou que o cliente pede para a gente durante o desenvolvimento. E o cliente também fica frustrado, porque ele só consegue entender realmente o que está sendo feito lá no final, nas últimas sprints. Então é uma forma arriscada de fazer um negócio. A outra coisa é quando você faz pensando somente em interatividade, fazendo de forma interativa, você não faz incremental, você faz interativo. O que significa? Você começa com uma coisa sem saber muito bem no início o que está fazendo, mas você tem uma direção daquilo que você quer fazer, e vocês foram refinando a cada entrega. Cada entrega, aquele negócio foi ficando cada vez mais claro, mais final. Só que o importante é que, novamente, não houve foco naquilo que o cliente quer. Todo mundo tratou o quadro todo, todas as features foram tratadas da mesma forma. Então a gente tratou, vamos supor, lá na venda lá do site, o caso de uso da venda do produto com a mesma prioridade que vê o carrinho de compras, o histórico de compras, ou que vê recuperação de senha, por exemplo. Então aqui, na verdade, a gente perdeu o foco do cliente. Obviamente o cliente só viu aquele processo todo direitinho no final. Então, qual é o problema aqui? O nosso cliente pode ter ficado um pouco satisfeito, porque ele só conseguiu ver realmente aquilo que ele queria ver de valor lá no final, porque é o lugar onde o negócio ficou pronto. Qual é a proposta que a gente quer passar para vocês e o que a gente vê que tem sucesso? É quando você faz uma coisa incremental, iterativa, simultaneamente, com foco no cliente. Eu não falei para vocês lá no início que o foco do cliente era ver o rosto da modelo, o sorriso e tal. Então, na primeira release, a parte incremental iterativa é focada naquele caso de uso. Aquele caso de uso, que é o mais importante, ele é finalizado, ou ele fica muito próximo de finalizar primeiro. A gente não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. As coisas mais importantes são priorizadas. As coisas menos importantes, acessórios, são colocadas aqui para baixo, são feitas aos pouquinhos. Então a gente vai quebrando o problema em problemas, dado o foco, a importância, a relevância no foco do cliente. E aí, no final você entrega, entendeu? O software do jeito que você precisa, só que o cliente participou muito mais e ele viu aquilo que ele estava querendo ver muito mais cedo. Então você deixa mais tranquilidade. Cada etapa foi feita de forma a deixar o cliente mais tranquilo e com certeza com mais confiança no valor das entregas que estavam sendo feitas. Então, vocês podem ver que essa aqui é uma forma muito mais legal de você entender o software enquanto você está fazendo ele. Você não precisa, na primeira versão, fazer uma versão 1.0 de tudo. Mas você pode avançar um pouquinho mais naquilo que tem mais foco para o cliente. Você não precisa colocar todos os atributos do banco, você não precisa colocar todas as complexidades da interface. Você foca somente naquele caminho feliz do caso de uso mais importante, do caso de uso que tem mais valor para o teu cliente. Então, nesse caso aqui, as complexidades são realmente adicionadas com o decorrer do projeto. Porque caso o projeto acabe antes, ou você tem que fazer uma entrega, ou tem que encerrar, ou tem que escolher, cara, você focou naquilo que é mais legal para o cliente, não ficou uma coisa inacabada. Aquilo que está acabado é aquilo que tem mais valor. Pô, ótimo. Dentro dos vários cenários possíveis de entrega, esse talvez seja o menos ruim. Entendeu? Então, a gente sempre tenta levar o nosso projeto nesse sentido. Não deixar coisas inacabadas. Mas se você vai acabar as coisas, acaba aquilo que o cliente tem mais interesse em ver acabado.
Trabalho em equipe. Cara, esse aqui é o tópico importantíssimo, porque normalmente quando o projeto falha, não é por questão técnica, é por questão de administração e de trabalho em equipe. Vamos falar sobre isso aqui com mais detalhes. Trabalhar em equipe, galera, é um desafio. E muito mais porque o pessoal da nossa área normalmente não tem tato para trabalhar com pessoas, né? A gente é muito introspectivo, galera muito da exata e tal. Mas, cara, o único jeito de a gente conseguir grandes feitos é trabalhar em cooperação com outras pessoas. Então, a gente só consegue atingir os nossos objetivos, principalmente aqui dentro do Eda Academy, se você souber trabalhar com seus amigos, tá? Lembrando, não existe projeto que você consiga fazer sozinho e você não pode assumir que os outros seus amigos vão fazer o seu trabalho por você. Você tem que assumir que você é uma pessoa adulta e que você tem responsabilidade que você precisa cumprir. E cumprir significa que você vai ter que abdicar coisas. A gente imagina que você, ao entrar no Web Academy, sabia que você teria que abdicar de algum tempo para fazer outras coisas, teria que se separar um tempinho por dia para estudar. Você não vai deixar tudo para fazer numa hora só. Por quê? Você vai trabalhar em equipe. Então, esse projeto, essa ideia de trabalhar em equipe significa ficar sincronizado com outras pessoas e saber equilibrar tarefas e responsabilidades, tá? Não existe uma coisa que garanta sucesso de um projeto, tá? Quando a gente trabalha em equipe, galera. Mas o fracasso, bicho, esse já tem fórmula certa, já mapeada. É falta de comprometimento com o projeto e com seus amigos, falta de iniciativa e falta de comunicação. Comprometimento. Cara, significa assim, cada um de vocês, ou você que está vendo aqui o vídeo, você tem que querer realizar o projeto. Tem que querer. Mas assim, só querer não basta. Você tem que se organizar, tem que ter disciplina de dispor horário para desenvolver as suas atividades. E tem dois tipos de horário. Tem um horário que você vai precisar dispor para desenvolver. Esse você faz na hora que você quiser. Mas você também que tem a disciplina de dispor horário para poder conversar com seus amigos, para poder ter as reuniões que são necessárias, para realizar as entregas, apresentar as features implementadas. Então, trabalhar num projeto de software não é desenvolver. Desenvolver é só um pedaço. Mas tem que lembrar, se você acha que você vai falhar o projeto, ou o projeto vai falir porque você não vai desenvolver software, cara, você está redondamente enganado. Você pode falhar o projeto e falir o projeto simplesmente por você não se conversar com seus outros amigos. Não importa se você é um ótimo desenvolvedor. Se você não souber trabalhar em equipe, não adiantou ser um ótimo desenvolvedor. Iniciativa. Nesse projeto, pessoal, a gente não espera que vocês tenham aquele papel, alguém tenha papel de chefe que vai mandar os outros fazerem algumas coisas. Você tem que ter iniciativa de buscar o que fazer, você tem que ter iniciativa de, cara, eu quero ajudar, eu posso pegar tal coisa, cara, eu posso trabalhar contigo pra gente fazer aquele negócio junto, cara, eu não sei fazer tal coisa completamente, alguém pode trabalhar comigo. Você tem que ter iniciativa, você não pode ficar calado numa reunião, você não pode faltar à reunião. Se você faltou por alguma razão, cara, tem que colar em alguém, cara, no líder da semana. Brother, eu tive que faltar à reunião, o que aconteceu, por que eu posso ajudar? Iniciativa, cara, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha trabalho em equipe. Cada um tem que ter a responsabilidade de procurar as atividades que precisa vencer para o projeto dar certo. Comunicação. Eu falei nesses dois primeiros aí, mas eu vou falar o seguinte, esse último, se não tiver, acabou. Cara, não adianta ter iniciativa e comprometimento se você não tiver esse último aqui, que é a comunicação. E esse é o principal desafio e essa é a principal causa do fracasso dos projetos. As pessoas não conversarem entre si. Então evitem isso. Cada membro da equipe, você que está lá fazendo, tem que focar em conversar com seus amigos, tirar dúvidas. Você não pode ficar no impedimento, ficar calado esperando alguém perguntar se você tem impedimento. Ninguém fica assim, eu tô impedido, vou ficar quieto aqui, na próxima reunião eu falo. Não, cara, encontrou impedimento, chama o líder da equipe. Cara, eu tô encontrando impedimento aqui. Alguém tu acha que pode me ajudar? Pô, será que eu posso conversar com algum professor para me dar uma dica, não sei o que tal? Galera, comunicação. Não esperem, não fique esperando as coisas acontecerem, alguém chamar você, o que tu tem? Eu tô com impedimento. O que você fez? Nada, eu vim aqui trazer. Cara, não. Você tem que ir atrás da solução do seu impedimento. Só quando você não consegue sozinho sair da solução, aí você tem que chamar alguém. Mas não fica 2 semanas esperando não, galera. Não fica 3 horas esperando. 1 horinha, já quebrou o negócio, não tá conseguindo sair da parada? Chama ajuda. Comunicação, pessoal. Tirar dúvida, sair de impedimento, ajudar alguém que tá com problema. Você tá desenvolvendo bem pra caramba, tá vendo que alguém tá travado. Cara, tá precisando de ajuda? Vamos marcar meia horinha pra ver se a gente ajuda a quebrar esse galho aqui, a gente procura junto a resposta e tal. Às vezes você tem um desenvolvedor que é muito avançado e tá junto com pessoas que não tem tanta experiência.
esse cara pode ir lá e botar para cima. E a pessoa que está com impedimento tem que acolher essa ajuda, pessoal. Não tem que ter ego nessa hora, cara. O ego tem que ir para baixo, o objetivo é vencer, ganhar o projeto. Parem, não tentem ser mochila de alguém. Você tem que ter o orgulho de tentar resolver as coisas, mas o impedimento, cara, é uma coisa que você tem que trabalhar em junto com a sua equipe. O impedimento nunca é de uma pessoa, o impedimento é da equipe. Se uma pessoa está com impedimento, a equipe está com impedimento. Então a equipe tem que tratar o impedimento sempre com prioridade, tá? Principalmente, alinhar estratégias de plano de entrega. Pô, vamos entregar tal coisa? Quem depende do quê? Pô, o cara tá dependendo da minha entrega para fazer alguma coisa, então a tua entrega, bicho, ela tem uma importância além de ti para outra pessoa. Então você tem que estar sempre alinhado com as estratégias que vocês vão usar para poder entregar o produto no prazo, para entregar uma feature funcional e assim por diante. Então, a recomendação que a gente gosta de fazer aqui para vocês têm que ter pelo menos 3 reuniões, 4 seria o ideal. Uma reunião seria de maior tempo de duração, uma reunião semanal de maior tempo, que é onde vocês vão fazer modelagem, refinamento de atividades, arquitetar coisas, alinhar a estratégia, combinar a entrega, quem vai fazer o que, tal. Essa reunião semanal é para fazer o alinhamento da equipe. A outra são 2 ou 3 reuniões pequenininhas e curtas. Uma coisa importante, pessoal, essas reuniões curtinhas não é opcional. Todo mundo tem que estar presente. Por quê? A equipe de vocês é uma equipe pequena, são 5, 6 pessoas às vezes. Todo mundo tem que estar ouvindo o que todo mundo está fazendo. Ah, é um cara do front-end, o cara do front-end tem que saber o que o cara do back-end está fazendo. O cara do back-end tem que saber o que o cara do front-end está fazendo. E vice-versa. Por quê? Porque se alguém tem algum problema, alguém tem que assumir o local. Aí, às vezes o cara do front-end vai no back-end, o back-end vai no front-end, o cara do back-end vai fazer teste, assim por diante. Então, não tem esse negócio, galera, de eu só vou fazer aquilo que é minha parte, não vou fazer. Essa não é a atitude de profissional. Profissional, cara, faz aquilo que ele tem que fazer e quando ele precisa, vai lá e ajuda outra pessoa de outra área para fazer o negócio dele. É a vontade de querer, a iniciativa de querer fazer o projeto dar certo, tá legal? Lembrem sempre uma máxima que aqui não deixa de ser verdade. Quanto mais cedo o problema é detectado, menor o impacto que ele pode causar nas entregas. Foquem nisso. Encontrou o problema, levanta a parada e bola para cima. Não deixa acumular. E não vale fazer corpo mole, pessoal. Vocês têm que colocar a mão na consciência. Não estou entregando, não estou fazendo a parada. Você tem que dizer para o seu líder da equipe da semana ou conversar com o coordenador do Web Academy que você não está conseguindo entregar as coisas, que você não está conseguindo desenvolver. Por quê? Você também tem que entender se você está prejudicando a equipe por vontade própria. Se você não está afim de desenvolver, pessoal, você tem que deixar muito claro que você não está no lugar certo. Por quê? As pessoas estão contando com você, tá? E esse negócio de contar com você é uma coisa muito importante dentro do projeto. Outra coisa importante, fazer um log. Todas essas reuniões aí tem que estar logado. O que é logar? Você fazer um pequeno diáriozinho das reuniões que aconteceram, das decisões importantes que foram tomadas. Por quê? Vocês precisam ter uma ideia de tempo que as coisas estão levando, precisam ter uma noção do que está dando certo, daquilo que está dando errado. Pode parecer preciosidade, mas esses pequenos logs ajudam a gente a entender coisas que estão acontecendo reiteradamente com um certo pedaço do software ou com um certo membro da equipe. Então, fazer log é importante. Além disso, isso é uma evidência importante para os professores orientadores e para a coordenação do Web Academy, para a gente poder olhar e avaliar melhor os membros da equipe. Lembrando, vocês estão sendo avaliados, tá legal? Como produto e como desenvolvedores. Então, a gente quer entender, uma equipe está dando certo, por que ela está dando certo ou por que ela não está dando certo? Fazer um log ajuda também junto com as reuniões semanais que vocês têm que fazer. Obviamente, isso aqui é uma coisa plus que tem que ser feita além do controle de desenvolvimento. Porque imagina que vocês vão usar um Jira ou um Trello para fazer o controle das tasks e das features que vocês estão desenvolvendo. Mas esse cara aqui explica por que alguém não está pegando ticket, qual o impedimento, quem é que ajudou a resolver tal coisa. Porque a gente quer uma documentação lean, mas uma documentação lean significa não é documentado, tem que documentar aquilo que é importante. Outra sugestão que eu falei algumas vezes aqui sem comentar, é você ter o cargo do líder rotativo. O que significa isso? Cara, toda semana ou toda sprint muda o líder. Por quê? Todo mundo tem que carregar um pouquinho esse fardo para sentir a sensação e desenvolver o senso de urgência. O que é o senso de urgência? Aquilo de não deixar para amanhã. Deu problema, tem que ser agora. Tá, alguma pessoa está com uma coisa, vou lá pegar. E você entender qual é o trabalho que você tem que ter para montar, chamar a galera, fazer o log, registrar as coisinhas direitinho. Então, o cargo da equipe é ideal que seja um cargo rotativo, tá? Cada sprint, o membro da equipe é responsável por chamar as reuniões, fazer o log e tal, e a parada toda.
E esse cara aí é que também é a interface com a gente aqui do Web Academy. Leva as dúvidas com a coordenação, chama o professor orientador para tirar uma dúvida, às vezes manda um e-mail para o sponsor, alguma coisa do tipo assim. É importante que seja uma coisa de liderança. O que é liderança? É uma coisa que envolva todo mundo estar junto fazendo aquela coisa com o líder. Não é alguém que manda, tá? O líder é só um cara que está organizando um trabalho, um esforço. Ele é um ponto focal. Ele não é o chefe de ninguém, porque essa não é a ideia do trabalho de vocês dentro do Web Academy, que vocês têm um chefe dentro da equipe, tá? E o último tópico aqui é preparativo para reuniões, porque eventualmente vocês precisam se preparar para reuniões. E essas reuniões elas acontecem eventualmente alguma certa frequência, 2 vezes por semana, uma vez por mês, tal. Mas eventualmente vocês precisam reportar as coisas que vocês estão fazendo dentro do projeto. Então é uma atividade rotineira. E eu gosto de falar que não faz sentido você fazer um trabalho todo grandão e não saber expressar aquilo que você está fazendo, não saber expressar o resultado do trabalho que você está colocando. Então, a gente vê que é de vital importância essa comunicação, não só entre os membros da equipe, mas entre você e a comunidade, no caso, entre você e a coordenação do EDACAB, e o mais importante, entre você e o sponsor do seu projeto, entre o cliente do seu projeto. Então, o que as apresentações têm que resumir, entendeu? O que já foi feito e como você fez, decisões de projeto importantes que vocês tiveram que tomar, o que vocês focaram tal, e que a equipe sabe o que ela precisa fazer para atingir o próximo passo, para atingir o objetivo do sistema. Por quê? Nada deixa uma pessoa mais insegura, um sponsor mais inseguro, um patrocinador, um investidor mais inseguro, de que vem uma equipe que está desenvolvendo software e não sabe como resolver o problema, não sabe o objetivo que ela tem que chegar e não sabe como chegar naquele objetivo. Então, quando vocês fazem a coisa de modo que fica claro o que você precisa fazer e como você vai realizar aquilo, todo mundo fica mais confiante, inclusive a própria equipe. Então é uma coisa que retroalimenta um círculo virtuoso. Confiança naquilo que você sabe fazer e como fazer traz mais confiança e a equipe começa a ficar numa vibe muito boa para desenvolver o software. Essa aqui é a ideia que a gente quer e as reuniões servem para isso. Qual o template que a gente sugere para vocês quando chegar numa reunião? Qualquer reunião, cara. Prepare isso aqui durante o negócio. O ideal é até que vocês mantenham isso aqui já sempre assim atualizado. Uma rápida revisão do projeto. Então, isso aqui é uma coisa que você faz uma vez para poder introduzir sempre para a pessoa para entender o contexto daquilo que você está fazendo. Mostrar em que etapa do planejamento vocês estão, entendeu? A gente planeja fazer isso aqui, a gente chegou nesse ponto aqui. Mostrar se vocês estão atrasados, adiantados ou estão no prazo. E mostrar o que vocês estão fazendo atualmente ou na última sprint que vocês entregaram, entendeu? Comentar sobre o impedimento que vocês resolveram, o que vocês fizeram para sanar. Um negócio rapidinho. Realizar uma rápida demonstração com a última versão do produto. Então isso é importante. Aquele negócio de entrega continuous delivery, né? Vocês já viram comigo isso na disciplina, ou vão ver, né? Tá sempre com uma última versão preparadinha, pronto para ser apresentada para alguém. Não tem algum lugar assim, a gente ainda tem que fazer deploy. Não, cara, era já tá no ar já. Entregou, compilou, tá fechado, passou no teste, tem que estar disponível na produção na hora, entendeu? Então, fazer uma rápida demonstração daquilo, da última versão do produto de vocês. E, por último, mostrar o que vocês estão planejando para as próximas sprints e o que vocês estão vendo que vocês precisam para fechar versões, releases e assim por diante, tá? Em caso de atraso ou de algum adiantamento, apresentar o ajuste que você precisa fazer. Tipo, no caso de você estar mais adiantado, o que você vai puxar para mais para fazer que não tinha sido planejado tal? Ou no caso de atraso, como é que você vai diminuir o escopo, aquilo que você não vai priorizar e o que você vai priorizar para terminar. Então, a ideia é sempre deixar para a pessoa que vai ver a apresentação onde vocês estão, o que vocês fizeram e o que vocês pretendem fazer para terminar, atingir os objetivos de vocês. Para fechar, então, como essa parte aqui, o hands-on, é a parte mais importante porque é o que mostra na prática aquilo que vocês aprenderam está sendo colocado lá, então lembre que o desafio é manter o comprometimento. O que é o comprometimento? Você saber que você vai ter que abdicar de algumas coisas, se dedicar com disciplina e foco para resolver um problema. 2, você tem que tentar entender sempre que a sua iniciativa, a sua atitude é a parte mais importante do negócio. O projeto só vai andar se cada etapa, se cada passo, se cada membro tiver com vontade de querer terminar o cara. Basta um membro não querer, galera, não vai dar certo. É aquele negócio da corrente. Basta um elo fraco, a corrente quebra. Então, você tem que tentar entender se você está sendo o elo fraco, como é que você faz. Você tem que pedir ajuda, você não pode ficar parado esperando alguém te ajudar. Aqui é uma equipe muito pequenininha. Se uma equipe de 5 pessoas, uma pessoa sai do ar,
20% da equipe saiu fora, pessoal. 20% é muito. Imagina 2, entendeu? 40%, quase metade da equipe já saiu do ar. Então, assim, uma pessoa fora do ar é um baque muito grande para o desenvolvimento de um software desse tipo, ainda mais com um prazo tão pequenininho. Então, comprometimento, disciplina e foco, cara, é a chave do sucesso. Outra coisa importante, as diretivas que a gente contém aqui não são regras. Por quê? Cada projeto, galera, é único, então vocês têm que fazer as adaptações, entendeu? Então lembrem, não existem chave, receita para dar tudo certo. Senão já estava feito por aí, a IA já tinha tomado conta, a gente já era, entendeu? Cada projeto é único, então faça as adaptações necessárias, mas importantes assim, coisas que nunca vão mudar. Não deixe de se comunicar uns com os outros, não deixe de se comunicar com os professores que participaram do projeto. Os professores das disciplinas que vocês já fizeram, cara, todos eles estão sempre disponíveis e dispostos a ajudar a tirar dúvidas de vocês. Não deixem de conversar com eles, tá? Conversem com o professor orientador de vocês, conversem com o coordenador do Web Academy, entendeu? E outra coisa, não deixem para procurar ajuda somente quando já tiver tudo atrasado, quando já faltou um mês para entregar um negócio, agora que a gente vai chamar ajuda. Não. Lembra aquela parada. Quanto mais cedo identifica o problema, menor o risco do projeto falhar. Então, não deixa a parada escalar. Qual é a hora que tem que chamar? Bicho, impedimento, já está 1 hora impedido? Já está 1 hora com problema? Chama, não espera dar 2 semanas, não espera chegar ao final da reunião de sprint, do sprint para dizer que não conseguiu entregar tal coisa. Pessoal, todo dia vale a pena, cada hora conta. Então assim, por quê? As horas de vocês são importantes, vocês estão abdicando de outras coisas para fazer o projeto. Então, cada hora de vocês contem. Não deixem isso para depois. Tenham esse senso de urgência e o senso de trabalho em equipe. Tá legal? Se você tiver dúvida, galera, o coordenador do Web Academy está lá, o monitor do curso está lá, os professores da disciplina estão lá, o professor orientador está lá. Cara, aciona a galera. Não fica economizando, vou economizar uma carteirinha de dúvida para tirar. Não. Cara, não economiza. Bate na hora, é débito, não faz cartão de crédito, não. É débito, é na hora. Apareceu, debita lá, chama alguém aqui. Eu tô lá junto com todo mundo da equipe para ajudar vocês, cara. A ideia é que vocês tenham sucesso no projeto. Mas a gente não pode fazer algumas coisas por vocês. A gente precisa que vocês tenham aquela iniciativa que é importante e comunicação com os membros da equipe, com os colegas de vocês. Galera, era esse recado que eu queria dar para vocês. Espero que ajude vocês nas atividades de vocês. E bom redesenho a todo mundo aí. Um abraço a todos e qualquer dúvida é só acionar a gente no Slack aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e bom trabalho.